A população de Teresina tem sofrido os efeitos da greve de motoristas e cobradores. A greve chega ao seu quarto dia, hein? Quarto dia. Ontem a Justiça tomou uma decisão: determinar que 70% da frota circule em horários de pico. Motoristas e cobradores são obrigados a cumprir essa determinação. Vamos ver como é que está a greve nesse momento com a repórter Indira Gomes aqui no Jornal do Piauí. Indira, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Joelson. A gente fala ao vivo direto da Praça Saraiva, um dos pontos de grande fluxo de ônibus e grande concentração de usuários aqui no centro de Teresina. Como você lembrou, a Justiça do Trabalho determinou que 70% dos ônibus circulem no horário de pico. O horário de pico inclui esse horário que nós estamos agora. Eles são 3 horários, na verdade, de 6 às 8 da manhã, de 11 às 2 da tarde e de 5 às 8 da noite. A gente chegou aqui há pouco mais de 20 minutos, a gente vê uma movimentação muito grande de usuários, mas a gente vê que tem ônibus circulando também. O sindicato diz que está cumprindo essa determinação judicial. E hoje pela manhã nós conversamos com representantes do sindicato que participaram de uma reunião na Câmara de Vereadores. A Câmara não pode intervir nessa negociação entre patrões e empregados, mas se disse preocupada com a situação da falta de atendimento dos usuários. E nós ouvimos alguns usuários também no início da manhã de hoje. Vamos ver a reportagem. No quarto dia de greve, alguns usuários sentem a diferença. Eu vim lá do São João, não demorei muito tempo não, já estou aqui. Mas a maioria ainda reclama os efeitos na rotina. Chegar atrasada, em curso. Quem vai para Timon já pensa numa alternativa. Tenho que atravessar na canoa mesmo. A quantidade de ônibus aumentou. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, a decisão judicial enfraquece o movimento. Ontem à tarde, o desembargador Wellington Jim Boa Vista determinou que circulem 70% dos ônibus nos horários de pico, que são considerados os intervalos de 6 às 8 da manhã, de 11 às 2 da tarde e de 5 às 8 da noite. Nos demais horários, devem permanecer 50% da frota em operação. A multa em caso de descumprimento é de R$10 mil por dia. A questão é salarial. Os trabalhadores pediram 8,43% de reajuste. Durante reunião ontem no Tribunal Regional do Trabalho, a categoria reduziu a pedida para 5%. Os empresários apresentaram uma contraproposta de 4%, mas exigindo jornada dupla, o que os empregados rejeitaram. Eles vêm alegando direto a falta de pagamento dos subsídios e aí com isso eles alegam que não tem como pagar os trabalhadores. Prova isso ontem que eles não pagaram o salário dos trabalhadores no dia 5. Então a gente vem sofrendo essa situação aí há meses, né, ou, se não dizer anos, sempre tendo que fazer paralisações para poder receber o pagamento do mês. E aí a prefeitura não se pronuncia e eles mantêm, continuam aí dizendo que não negociam. Bom, e hoje pela manhã a gente conversou também com um representante da Estrans, o Francisco Nogueira, que é o gerente dos transportes públicos. Ele disse que a Estrans está fiscalizando se 70% dos ônibus estão circulando. E ela fiscaliza não só a quantidade, mas também se as linhas estão sendo atendidas. Ele se referiu principalmente à questão dos ônibus troncais, que transportam os usuários entre os terminais de integração e o centro da cidade e fazem também o percurso inverso. Caso esses troncais não estejam atendendo a população, o serviço de integração fica prejudicado. O Francisco Nogueira falou também que os carros cadastrados para o transporte alternativo, né, esse transporte além dos ônibus, dos motoristas que estão em greve, obrigatoriamente devem aceitar a meia passagem. E caso não estejam aceitando a meia passagem do estudante, os usuários podem fazer a denúncia à Estrans. Joelson. Aí então, Indira Gomes. Indira, eu queria ver aí só como é que está a situação nesse momento. Parece que está tranquilo aí na Praça Saraiva, onde você está. Ao que me consta, eu estou vendo daqui, não parece que tem muitos passageiros esperando o ônibus nesse momento, né? Não está tão complicada a situação no centro da cidade nesse momento. É a impressão minha, Indira?
Isso já é uma situação relativamente tranquila, né? A gente não tem um número exato, até porque isso a Extrans não passou, mas segundo o Sintetro, os 70% da frota voltaram e a gente continua também com aqueles carros cadastrados para o transporte. Então, já tem muita oferta, né? Muito ônibus à disposição da população. Então, a gente não vê longas filas nesse momento, não. Vamos agora ouvir a entrevista que eu fiz mais cedo com o Francisco Nogueira. A fiscalização está principalmente no terminal do Parque Piauí Bela Vista, terminal do Itararé e Livramento. Por quê? Porque essas duas regiões das cidades estão definitivamente com os corredores e com o projeto Integra implantado 100%. Portanto, teríamos que ter como balizador, como referência esses dois locais. E aí não só vamos fiscalizar os alimentadores que chegam a estes terminais, como os troncais que saem dos terminais para o centro da cidade. Essas denúncias estão chegando aqui, a gente pede aos usuários que denunciem, inclusive fotografando a placa do carro, o tipo do veículo, para que a gente possa convocar o permissionário que foi dado a permissão para ele operar durante esse regime de greve e verificar quais são essas discordâncias. Em comprovando o descumprimento, a gente vai descredenciar, tendo em vista que é um desrespeito não só a Extrans, porque ele esteve aqui, pactuou, concordou com a forma, os procedimentos, e na medida que ele pactua, eu estou entendendo que ele tem que usar o respeito. E o segundo é desrespeitando o próprio usuário. Portanto, a determinação é, caso confirme, retirar de circulação esse cadastrado. Então, eu pediria, novamente, que existe um telefone que é o WhatsApp ao mesmo tempo, e é telefone, dá para você gravar, dá para você identificar, fotografar, que é o número 9460-2486, e essas pessoas podem mandar, inclusive eu tenho aqui no meu telefone, e na hora que é postado, a gente já tem em tempo real e tomar as devidas providências. Bom, nesse segundo trecho da entrevista, Francisco Nogueira se referia aí a denúncias que chegam à Extrans de que alguns veículos cadastrados para esse transporte durante a greve não estariam recebendo a meia passagem a que os estudantes têm direito. Joelson. Pois é, Indira Gomes. Inclusive aí atrás de você, nesse momento, o ônibus chegando, o ônibus regular, né? Não é nem dos cadastrados, não. E aí sai vazio, olha só. Está saindo vazio aí na Praça Saraiva. Realmente não há tantos passageiros nesse momento à espera de ônibus. Obrigado, Indira Gomes, pelas informações.